diz o seguinte: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Hoje pela manhã nós discorremos um pouco sobre esse texto. E esse texto é muito rico. E eu quero falar exatamente sobre essa missão do Senhor, hoje à noite. Quando o Senhor diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Quando o Senhor fala assim, me ungiu, é o mesmo sentido que eu falei sobre os pastores. Ele foi separado para isso. O Senhor foi separado para isso, evangelizar os pobres. Quando nós analisamos esses textos, e temos que fazer uma hermenêutica bem apurada, levando em consideração a época. E quando se fala sobre os pobres e os ricos, geralmente as pessoas pensam nos pobres e nos ricos de hoje. E até muitas vezes essa pregação fica assim, às vezes algumas pessoas dão uma palavra e falam sobre os ricos e sobre os pobres, e causa até um constrangimento. E parece assim que os ricos estão condenados ao inferno e que os pobres estão destinados ao céu. E até as pessoas que têm um pouquinho de dinheiro ficam até assim incomodadas, né? Parece que ele é obrigado a virar pobre, porque senão ele está condenado. E Jesus, ele se identificou com os pobres. Mas os pobres daquela época não são iguais aos pobres de hoje. A condição de pobreza da época de Jesus era uma condição um tanto diferente da condição de hoje. Por isso, a ira dos ricos da época contra Jesus era por causa dessa identificação também de Jesus com os pobres da época de Jesus. Não podia ser dessa época aqui. Os pobres dessa época, para os irmãos terem uma ideia, a classificação social, a pirâmide social da época, o pastor Jesus que já falou isso aqui, né? Bem no topo da pirâmide ficavam, né, os empregados do governo, aqueles que tinham cargos do governo, e ficavam principalmente os religiosos, os sacerdotes. Os sacerdotes eram os ricos. E eles eram ricos principalmente por causa do comércio que funcionava no templo. O templo era um local de comércio.
Eles usavam o templo para se enriquecer, vendendo os objetos de sacrifício, e todo o comércio em si girava em torno do templo. Então, eram os sacerdotes, os escribas, que eram filhos de pessoas ricas, e eles eram latifundiários, eles eram os donos da terra. E tinham outros ricos também, que faziam parte da corte, então eram os nobres. Havia uma classe média muito pequena, que era dos prestadores de serviço, talvez aqueles que tinham pequenas empresas, como os pescadores, alguns. O caso de João, o pai dele tinha uma empresazinha de pesca, então eles eram considerados classe média. Mas a classe média deles era bem baixa. E os pobres eram aqueles que eram os soldados, não os soldados militares, mas os que recebiam soldo, vendiam o dia de trabalho, eram os braçais que trabalhavam na zona rural, trabalhavam nas terras. E os escravos, eles eram pobres. Então, esses eram os pobres. E a condição de pobreza deles era tal que eles não conseguiam ter acesso a nenhuma leitura. Geralmente, os pobres, quase que na sua totalidade, eles eram analfabetos. Então, eles não tinham acesso à lei. Os pobres da época de Jesus, eles eram desumanizados, eles não eram considerados como seres humanos igual aos outros. Eles eram considerados como amaldiçoados e destinados ao inferno, porque eles não tinham conhecimento da lei, eles não tinham acesso à lei, aos ensinos da lei. Então, eles eram considerados como condenados. Então, é totalmente diferente dos pobres de hoje, no nosso dia. Hoje, os pobres têm muitas vantagens e condições de galgar posições. Hoje, o filho de uma família pobre pode estudar e formar, e conseguir um bom emprego, entrar num concurso aí, e sair daquela condição de pobreza. Pode muito bem. Na época, não. Na época de Jesus, esses pobres não tinham essa condição. Além de serem considerados malditos. E Jesus se identificava com esses pobres. E quando ele vinha e falava que ia libertar esses pobres, os ricos se revoltavam, porque como é que Jesus ia agora mudar essa condição? Primeiro ia prejudicar eles na mão de obra. E depois, como eu falei de manhã, eles eram muito racistas. Como é que agora Jesus ia fazer com que esses pobres convivessem com eles? Como é que um pobre agora ia sentar junto de um rico? Um maldito, ele era considerado como se fosse um animal. Eu creio que até os cachorros de hoje, que são tão bem tratados, vivem em muito melhores condições do que os pobres daquela época. Eu acho que aqueles pobres, se eles, daquela época, vissem os cachorros de hoje, eles diziam: eu queria ser cachorro. Com certeza eles iam querer ser cachorro. E tem cachorro hoje em dia que levam uma vida, gente, que dá vontade de ser cachorro.
sinceramente. Então, o pobre, o pobre, quando ele chegava num recinto, ele procurava se assentar bem escondido, porque ele incorporava, ele assumia essa condição de pobre. Ele incorporava aquilo, ele se sentia indigno, ele se sentia um animal. Isso aí, pelos irmãos que já estudaram, você sabe muito bem, melhor do que eu, que essa condição de status, ela veio mudar na reforma do comércio, quando começaram a surgir os comerciantes, e aí eles começaram a enriquecer, né, e aí começou a mudar essa condição social já aqui no século bem para cá, 14 por aí. Mas para os irmãos terem uma ideia dessa diferença social, uma vez eu estava lendo sobre Wagner, né, que Nietzsche admirava ele demais. Mas quando ele começou a compor música para os novos ricos que vinham da pobreza e que tinham muitas mulheres também de comportamento duvidoso que se tornaram ricas e viviam com esses homens ricos, que elas começaram a frequentar os lugares dos concertos, Nietzsche cortou as relações com ele. Não, a música não pode ser feita para esse povo. Esse povo não tem condição de ler, de ouvir esse tipo de música. Essa música é só para um povo seleto. Você vê, a cabeça de Nietzsche, ele pensava dessa forma. Nietzsche, para mim, ele era tão doente que ele achava que havia que separar um pouco de pessoas de cabeças privilegiadas, e os outros todos tinham que trabalhar para sustentar eles, para eles viverem, para eles ficarem pensando por esse povo, porque os outros não pensavam, quem pensava era só eles. Então, essa condição de pobreza é que era o quadro da época de Jesus. E por isso, o ódio dos ricos da época, e por isso que Jesus, ele falava, ai de vós, escribas, fariseus. Por isso que Jesus dizia que os ricos, era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas era aquele rico lá, irmão. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas abastadas nas igrejas e que não têm essa forma de pensar como pensavam os ricos daquela época. Naquela época, achava o pobre mesmo como um animal. E aí, por isso que Jesus veio e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres. Quer dizer, ele trazia o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa nova. É uma boa notícia. E que boa notícia é essa, irmãos? Aí Jesus fala, é a libertação do cativo. A libertação daquela mentalidade incorporada. Achei muito interessante o testemunho da irmã Nadiane. Ela podia até falar mais, porque eu falo pouco. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente fala de nós mesmos. Então, eu gosto de falar pouco para deixar o Espírito falar. Mas quando ela falou da mulher que voltou àquela condição terrível, é porque, irmãos, a pessoa, ele incorpora aquela incapacidade, aquela desesperança. O ser humano, ele incorpora isso. E nessa época, o pobre, ele achava mesmo que ele era um animal, ele não tinha direito, ele estava condenado.
Mas Jesus, ele declara isso: o Espírito do Senhor é sobre mim para trazer uma nova esperança a esse pobre. E que esperança é essa? É a esperança dessa libertação, dessa condição de maldito. Você não é um animal, você é um ser humano, e para Deus você é igual aos outros. Quando Jesus, ele foi ser batizado, Jesus entrou na fila, e nessa fila, lá que João Batista estava batizando no deserto, não tinha os ricos, não. Porque João Batista estava batendo fortemente nos ricos da época. Então, eram os pobres. E na época de Jesus, a prostituição era como se fosse uma profissão também de pessoas pobres. Então, estavam as prostitutas, os pobres naquela fila, e Jesus entra naquela fila para ser batizado também, como se fosse um deles, mostrando que eles também tinham a mesma importância que tem todo ser humano. Eu fico maravilhado com isso, irmãos, porque só pelo Espírito de Deus é que a gente consegue olhar para um outro ser humano e se sentir igual a ele. Só pela misericórdia de Deus, essa ação do Espírito, é que nós temos condições de olhar a pessoa sem ver o defeito da pessoa. Isso é só pelo Espírito de Deus. Eu dou graças a Deus, Deus tem aberto meus olhos ultimamente, e eu tenho olhado para as pessoas e tenho visto isso, as pessoas tudo igual a mim. Até pouco tempo eu achava que era melhor. Pouco tempo eu achava que era melhor. As pessoas têm um preconceito com cabeça chata, o nortista e tudo, mas que nada, achava que eu era bom. Sou inteligente demais, eu sou santo, o Senhor me usa, o Senhor me ama mais do que vocês. E eu achava. Mas graças a Deus, o Espírito Santo tem falado comigo muito, tem mudado a minha vida. E eu posso olhar para vocês agora e a gente ver que nós somos iguais, temos os mesmos defeitos. Aquele defeito que eu tanto condenava no outro irmão, eu também tenho ele. Mas os fariseus e os escribas, não, eles se julgavam superiores. Por isso que estava o pobre e o outro lá no templo, os dois, aquele que falava, Senhor, tem misericórdia de mim, e a Bíblia diz que ele nem levantava o rosto, ele estava de cabeça baixa. Por que ele está de cabeça baixa? Aquele homem era pobre. Ele estava escondido lá e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, eu sou pobre. Eu não tenho condições de ser salvo, porque eu sou pecador. A minha condição já é de pobre, de pecador. Eu estou condenado, que eu não conheço nada de Deus, de lei.
E o outro que achava que era conhecedor e que era muito santo e que era cumpridor da lei, ele era rico, ele conhecia. Aí ele falava: Senhor, graças te dou, porque eu não sou igual a este. Olha só. Eu te dou graça porque eu não sou igual a este. Olha só como é que fala uma coisa dessa, uma asneira dessa. Jesus disse que aquele saiu justificado, o que não tinha coragem de levantar o rosto. Então, só pelo Espírito de Deus é que nós temos essa condição de olhar para o irmão e se sentir igual a ele. Irmãos, isso é do ser humano. Então, por isso que Jesus traz essa boa nova ao pobre. Há esperança para esse que se considera oprimido, indigno, incapaz, que está condicionado a viver sempre nessa condição de miséria e de condenação e de infelicidade. É interessante que Jesus fala sobre, ali no Sermão do Monte, que é antes disso aqui, isso aqui, quando acontece esse episódio, como eu falei pela manhã, já é mais ou menos, já mais da metade do ministério de Jesus. Lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, Jesus fala bem-aventurado o pobre de espírito. Eu tinha que fazer uma confusão com esse negócio de pobre de espírito. Quem é pobre de espírito, né? Quem é o pobre de espírito? O pobre de espírito é esse pobre da época lá de Jesus, que ele assumia essa condição de pobreza, que a pobreza ia para o espírito dele, até o espírito dele era pobre e não tinha esperança. Aí a gente pensa, gente, isso, graças a Deus, que eu não sou dessa época de Jesus. Às vezes tem muita gente que pensa assim: eu queria ser, né, lá da época de Jesus, eu queria ter visto Jesus, né, eu queria, né, ouvir Jesus falar pessoalmente. Irmão, Jesus fala hoje do mesmo jeito. Eu não queria ser, não. Que se eu fosse da época de Jesus, eu nasci pobre. Meu pai era pobre. Eu nasci pobre. Eu sei que eu ia ser pobre. Então eu ia ser infeliz e não ia ter condição. Eu tenho certeza que eu não ia ter a condição que eu tenho hoje. Graças a Deus eu não nasci naquela época, não. Mas é interessante, irmãos, isso, porque esse espírito da pobreza, ele acompanha a humanidade até hoje. É interessantíssimo o testemunho da Nadjane, esse trabalho que as irmãs fazem, porque traz à luz exatamente isso. Eu fiquei pensando, maravilhado. Gente, o Senhor me mandou falar sobre esse assunto, e ela veio e já, como disse, preparou o terreno. Não precisava nem de pregar mais, deixava mais 5 minutos aí para ela e a gente ia para casa, que a mensagem do Senhor queria trazer era essa. Nós temos aqui também um pastor Eliezer, que faz um trabalho em casa de recuperação. Ele conhece muito bem essa condição de pobreza, porque não é só a situação financeira, irmãos.
Eu fico, às vezes, impressionado com alguns discursos que eu vejo de pessoas até bem próximas de mim, falando que Jesus tinha um pensamento comunista e de divisão das coisas, e se Jesus fosse hoje, ele ia ser de determinado partido. E eu fico assim, gente, isso é uma heresia, um negócio desse. Jesus não veio para entrar na linha de pensamento do homem, não. De falar de coisas materiais, da vida humana, material, não. O Senhor veio falar de coisas espirituais. Então não é só a pobreza financeira, não, é uma pobreza muito mais profunda, que esse Espírito acompanha esse povo desde antes de Jesus, da época de Jesus e até hoje. O pastor Eliezer conhece muito bem isso. E hoje, essa pobreza, ela entrou também nas classes ditas mais altas da sociedade, que é a pobreza desse espírito. É um espírito que paira hoje, que está muito mais escolado, porque da época de Jesus ele pegava mais eram os pobres. Agora esse espírito ele está generalizado. E nós vemos esse tipo de pobreza alcançar a casa das classes mais altas. Estava vendo hoje, eu fiquei abismado, eu não gosto muito de estatística, eu nem gravei, nem anotei. Mas eu estava vendo que a estatística é alta dos jovens de 15 a 29 anos que fazem parte do NEM e NEM, né? Vocês já viram falar sobre isso, né? E eu estava pensando, é no mundo todo. Jovens que nem estudam e nem trabalham, e nem creem em Deus, nem creem em família, não creem em nada. Eles não acreditam mais na família, não acreditam mais nos pais. Aí os pais sustentam eles. E a pessoa pensa, então por que o pai não deixa de sustentar? Então, se não deixar de sustentar, irmão, ele vai virar um mendigo de rua. Fica mendigo. Hoje, a condição de mendicância do pedinte está muito associada a isso. Na época de Jesus, a mendicância era mais para as pessoas enfermas, que os enfermos também eram tidos na condição dos pobres, na classe dos pobres, na época de Jesus. Os enfermos viviam da mendicância, eles pediam os cegos, aleijados, assim por diante. Mas hoje a mendicância, às vezes, pessoas que fazem parte de famílias abastadas estão na mendicância, em sarjetas, porque foram alcançados por esse espírito de pobreza. Eles assumiram uma condição de não crer, de não acreditar, questionam tudo que se fala, tudo que não adianta argumento para eles, porque eles sabem tudo. Eles criticam todo tipo de autoridade, todo tipo de governo, eles são sabedores de todas as coisas, não adianta você querer argumentar. Já conversei com alguns, eles são inteligentes, não são burros, não, são inteligentes.
mas não crê em Deus, não crê no Pai, não crê em ninguém. E muitas vezes são alcançados pelas drogas. E aí eles vão, muitas vezes, para a sarjeta, quando a família não sustenta eles. É o mesmo espírito de pobreza daquela época de Jesus. A pessoa fica tão condicionada, irmãos. Eu, quando era mais novo, e o amor de Jesus ainda não tinha feito muito efeito no meu coração, eu era revoltado com esse tipo de pessoa. Eu falava, tá desse jeito é porque quer mesmo, é preguiçoso, por que está bebendo, por que ele não muda de vida? Irmão, não é fácil assim, não é tão simples, não. Aquele espírito, aquele espírito de pobreza, ele incorpora na pessoa. E a pessoa assume aquela condição de que ele é daquele jeito. Ao ponto de uns não quererem ajuda. Não quererem ajuda. Eu me recordo, há um tempo atrás, e como eu disse, eu mais duro, e a Fátima mais boazinha para esse povo, assim, eu não dava muita confiança, não. Hoje, graças a Deus, Deus está me dando mais compreensão e meu coração está mais maleável. E nós passamos, tinha uma senhora ali, numa calçada, de noite. Passamos, eu fui embora. E a Fátima, você não viu? Eu digo, viu o quê? Aquela mulher lá, coitada, não sei o quê, só os ossos lá. Eu falei, deixa os ossos, ela morre mais rápido. E ela, não pode não, vamos voltar, vamos socorrer, vamos ajudar, às vezes ela com ajuda, ela muda. Falei, então tá, vamos, se você quer, então eu como faço tudo que a minha mulher quer, fui lá, colocamos ela no carro, levamos para casa. Nós temos um barracão lá nos fundos. E nesse tempo eu tinha uma Rottweiler muito forte. Eu soltei a Rottweiler lá fora, né? Depois que a pessoa entrava naquele barracão, não saía mais. A Rottweiler não deixava. Eu falei, não, deixa ela lá, solta a Rottweiler, qualquer coisa. E ela ficou lá. Magra, irmão, só os ossos. Minha esposa preparou janta para ela e tudo, e ela desconfiada. No outro dia ela levantou cedo e começou a catar uns matinhos lá no quintal e limpando e tudo, e a mulher querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa por ela, remédio, qualquer coisa, querendo conversar, e ela desconfiada. Eu não sei, ela pensou, esse povo vai me matar, vai arrancar meus olhos, meus órgãos, não sei o que passou pela cabeça dela. Só sei que quando nós descuidamos, aquela mulher fugiu lá de casa. Ela não aceitou ajuda. Não aceitou ajuda. Ela estava acondicionada a ser aquilo. Então tem pessoas que não querem ajuda. Quantos que eu já vi dessa forma? Você leva, dá banho, corta o cabelo e dá comida. E quando você menos espera, ele foge e volta para aquela condição. Então, essa missão integral, esse trabalho que as irmãs estão fazendo, é importantíssimo, porque isso ajuda com que essa pessoa veja que há uma esperança.
Porque o Espírito que estava sobre o Senhor Jesus é o mesmo Espírito que está sobre a igreja. E é na força desse Espírito, como ela disse muito bem, que não é o amor dela, é o amor de Jesus, e é realmente esse Espírito do Senhor que está sobre a igreja, é que faz com que a igreja estenda a mão para essas pessoas. Agora, irmãos, não é somente a ajuda alimentar, precisa de um trabalho bem mais profundo. É por isso que essas irmãs precisam de oração, muita oração. Porque essas pessoas, como disse Jesus, logo após quando ele disse que trazer esse anúncio do Evangelho, da Boa Nova, de que há uma esperança, não é só o discurso, não é só o alimento, mas esse povo precisa de libertação. Libertação. É aquilo que o Senhor falou, que o porco, ele volta para a lama. Na hora que você dá banho, né? Tem muita gente hoje que tem, não é só cachorro, não. Porco também, cria porco dentro de casa, e dá banho no bichinho e tal, passa perfume, quando solta ele corre lá para a lama. Então, pessoas que estão, às vezes, há 5 anos, longe dessa condição de pobreza, das drogas, do vício da embriaguez alcoólica, que é pior ainda do que certas drogas. Quando você menos espera, ele volta para a mesma condição que estava anterior, igual essa mulher que ela falou. Então, precisa de uma libertação. Esse anúncio do Evangelho, ele precisa ser com um poder de libertação. E a libertação, irmãos, ela é só a graça de Deus. Eu vejo um dos maiores milagres é essa transformação do ser humano. Porque se a pessoa não quiser, irmãos, não adianta você querer apenas você, da sua parte, orar, impor as mãos, expulsar. Não, precisa que haja uma ação interna da pessoa e uma ação externa da igreja. Então a pessoa precisa ser alimentada por essa palavra. É preciso, as irmãs precisam de tempo. A gente vai lá, já acompanhei muito desses trabalhos, a gente chega lá, leva uma cesta e tal, e ora, e abraça, e eu te amo, e irmã, logo a irmã Nadiane gosta de falar que eu te amo, né? Eu amo mesmo. Ela ama mesmo, né? Mas isso só não é suficiente, irmãos. Por isso que elas precisam de ajuda. É necessário que haja um acompanhamento de pessoas sentar. Jesus, ele sentava. Jesus investia tempo. E eu fico pensando, Jesus é maravilhoso, que ele, 3 anos e pouco aqui, ele vai embora, morre, vai e deixa os discípulos aqui totalmente despreparados, achando que Jesus, não sabia nem o que fazer. Mas graças a Deus que Jesus, em espírito, ficou conosco até hoje. Então, irmãos, há esperança para esse povo. O Evangelho traz esperança. Porque esse espírito de pobreza, irmãos, que aprisiona a pessoa, é tão impressionante que ele atinge até nós. Ele atinge até nós. Como?
nós olhamos para a pessoa e dizemos, esse aí não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito. Eu já perdi as esperanças. Mas se eu que estou com o Espírito do Senhor sobre mim, que vou levar esperança para a pessoa, se eu não tenho esperança, pronto, aí não tem jeito mesmo essa pessoa. Então, é preciso que verdadeiramente esse Espírito do Senhor esteja na minha vida de tal forma que eu seja como Jesus. Por que Jesus saiu aqui de Nazaré, ele foi para Cafarnaum, e quando ele falava, ele ensinava, as pessoas admiravam a Jesus, porque ele falava com autoridade. Irmãos, e a autoridade da igreja, ela só é vista quando a igreja tem intimidade com o Senhor. E essa intimidade com o Senhor é quando ela é praticada. E ela é praticada através da leitura da palavra do Senhor e da oração. Não adianta eu simplesmente falar, se eu não tiver essa intimidade com o Senhor, é um discurso vão. Então nós precisamos de ter essa intimidade com o Senhor. Ela falou da mãe dela, né? Tiago também, irmão de Jesus, ele tinha calo no joelho de orar. Eu conclamo os irmãos a orar, irmãos. Nós precisamos de orar. Se vocês quiserem, até aqui na igreja tem muitos horários para a gente orar. E é interessante que é bom que se a gente viesse para a igreja orar, a pessoa diz, não, mas eu oro em casa. E eu fico pensando, a prática da oração em casa é igual à prática do exercício em casa. A gente compra aquelas bicicletas, aquele negócio lá, e pensa que faz exercício em casa. Não faz, não. Lá em casa tinha um desse negócio, só servia para pendurar os meus paletó. Eu tinha que separar aquele horário e ir para a academia. Senão não faço exercício em casa. Do mesmo jeito é oração. Se não tirar aquele horário para ir orar, a gente não ora. Porque sempre há uma coisa de muita urgência para a gente fazer. Com raras exceções. Eu sei que tem irmãos que oram aí, mas a maioria é assim. Porque eu também era assim. Então, se vocês quiserem, 7 horas da manhã, todo dia nós oramos aqui. Não preocupa não que você não vai chegar atrasado no emprego. Você vem e ora o tanto que você quiser. Se quer orar 10 minutos, já está bom. Orar 20 minutos, está bom. Na hora que você quiser ir embora, a gente não repara não. Pode ir à vontade, fica à vontade. Mas venha. Ore 5 minutos, todo dia. Você vai se surpreender com a mudança que Deus faz na vida, na nossa vida. Hoje eu encontrei um irmão, cedo, quando eu saí da oração aqui cedo, encontrei um irmão e falei assim, vai orar com a gente, irmão. Eu saí da oração, sempre te encontro aqui às 7 horas. Vai orar lá. Aí eu ia falando para ele assim, vai nos ajudar em oração. Na hora que eu fui falar para ele assim, Deus mudou a frase. Aí eu falei, vai lá orar para te ajudar você mesmo, você está precisando. Aí ele, é mesmo, estou precisando. Então vai lá orar, você está precisando. Jesus falava com autoridade. Mas porque Jesus vivia constantemente em oração, ele separava, ele ia
ficava, às vezes, a noite toda. Toda noite. Então, por isso que ele dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Eu fui ungido, eu fui separado. E nós, irmãos, igreja, também fomos ungidos, separados para isso. Para levar esse evangelho. E o evangelho é esse, para eu levar o evangelho, ele tem que estar incorporado em mim. Ele tem que estar incorporado em mim. Eu tenho que sentir isso, que há esperança. Porque há muita gente cativa, irmãos. Há um percentual muito grande de pessoas cativas. Dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas. Dentro das nossas famílias. Você se esforça, peleja e perde a esperança e deixa para lá. E a pessoa continua pobre de espírito, abatido, cativo, sem esperança e oprimido e deprimido. E não é à toa que a doença aí que mais cresce é a depressão, o estresse. Os médicos quase que não precisam de muita coisa para diagnosticar. Chega a pessoa: você está com estresse. É estresse, é estresse, é estresse. Nunca vi tanta gente estressada. E por que isso? É porque está faltando o evangelho na nossa vida. Está faltando o evangelho. Está faltando posicionamento. Está faltando condicionamento. Está faltando comprometimento. E o Senhor hoje nos conclama a isso. Estava ali sentado e pensando: eu acho que eu orei muito pouco por essa equipe já, muito pouco. Acho que eu vou orar mais por vocês, viu? E orar para Jesus levantar pessoas que queiram investir tempo, sentar com essa pessoa. É difícil, irmãos. É difícil. Porque a mente do alcoólatra, ela é muito destruída. O senhor Eliezer sabe disso. A mente do drogado, então, parece que você está batendo numa parede. É muito fácil a gente desistir, mas a gente tem que ter essa consciência de que o Espírito do Senhor é sobre nós. Irmão, quando você se posiciona como servo do Senhor, quando você chega e toma posição, o ambiente muda. O ambiente muda. Nós precisamos tomar essa posição. E às vezes a gente chega no ambiente e às vezes começa até com gracejo com a situação. E aí pronto, o inimigo fala: não, está tudo bem, não, a gente precisa mostrar que o evangelho está na nossa vida. Esses tempos o Senhor me chamou muita atenção com esse negócio de brincadeira. Eu já nasci
querendo ser engraçado, não sei porquê. Até falei, senhor, então não quer brincar mais. O senhor, não, é para brincar, mas é para brincar direito, só nas horas certas. Eu não sei qual é a hora certa de brincar, porque toda hora eu estou querendo brincar. Eu pareço um menino, né? Mas eu tenho prestado atenção nisso. Tenho ficado mais sério. Nós chegamos nesses momentos, irmãos, de opressão, de cativeiro, que nós vamos enfrentar para a ajuda de um oprimido. Você tem que ter em mente que você está enfrentando castas diabólicas. Castas diabólicas. Quando o Senhor saiu aqui de Nazaré, que ele que chegou em Cafarnaum, um demônio chegou e falou para o Senhor: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Eu sei quem tu és, ele conhece. Então, quando a gente chega para ajudar uma pessoa dessa, e a gente não toma uma posição de autoridade, o inimigo, ele cresce. Então, é preciso que a gente chegue com autoridade. Autoridade. E aí, o inimigo bate em retirada. O Senhor repreendeu aquilo. E a gente vê, irmão, na fala da pessoa, na fala de alguém que está ali, que o inimigo está ali, está querendo estragar o seu trabalho, ele está se opondo. Ele é muito astuto. Então ele tem que impor autoridade e, se for o caso, repreender. E ele será repreendido, porque essa autoridade o Senhor deu para a igreja. Porque o Senhor, assim como o Senhor falou que ele foi ungido, nós também fomos ungidos. Nós também temos um posicionamento, nós temos essa consciência de que nós não temos nenhuma associação com o maligno, em nenhuma prática, em nenhum palavreado, em nenhuma posição, em nenhum gracejo. O que é do inimigo, é inimigo mesmo. Não quero me parecer com ele nada. E aí nós teremos condições de trazer uma esperança para essa pessoa, até num jeito de pegar na mão, dizer: o Senhor está aqui, eu estou representando esse Jesus, o Senhor está na minha vida, o Espírito de Deus chegou aqui, igual aquele corinho, a unção de Deus chegou aqui, né? E Deus pode mudar a sua vida. E aí aquela pessoa que está naquele espírito de pobreza, que acha que não tem condição de mudar, não tem, eu te desafio a entregar a sua vida a Jesus, eu te desafio a se curvar ao Senhor, a aceitar o senhorio de Jesus, e Jesus vai mudar a sua vida, sim. Contradizer aquela condição. A mente da pessoa está condicionada a dizer que não tem condições. Tem pessoas que estão tão arraigadas, é tão difícil, que uns não aceitam ajudas, e outros que aceitam ajuda, irmãos, eles abandonam toda a condição depois de estarem bem apoiados e voltam para a condição anterior de dependência, porque a coisa parece que está... Eu vi uma família, um pastor amigo meu ajudou, levou para a igreja ajudou a arrumar emprego para ele é um profissional excelente, e ele começou a trabalhar, e a igreja ajudou, comprou móveis, e para ele a casa, o pessoal ficou todo mundo feliz, já estava até dando testemunho na igreja, aquela coisa toda.
E de repente o pastor veio visitar ele um dia lá, chegou a casa trancada. O vizinho, não, eles sumiram daí. Aí foram lá, ele tinha vendido tudo, eles tinham vendido tudo, e ele voltou para debaixo do viaduto, aonde o pastor encontrou ele pela primeira vez, e estava lá bebendo cachaça com toda a família dele, na mesma condição de miséria. Aí como é que nós vamos agir diante de uma situação dessa? Deixa para lá, né? Fazer o quê? Quer dizer, a desesperança dele atingiu o meu coração, que eu perdi também a esperança no ser humano. Vocês viram a condição? O que é a realidade? Porque a gente não tem paciência. A gente ajuda uma vez, na segunda ainda ajuda um pouquinho, na terceira a gente não quer saber mais. Só que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da esperança. Quantas vezes eu tenho que perdoar Jesus? 7 vezes? O Senhor falou 70 vezes 7. Irmãos, eu acho que eu não chego lá não, viu? 70 vezes 7. Quantas vezes a pessoa cair, eu estou ungido para estender a mão e ajudá-lo a levantar. Da onde que nós vamos tirar essa paciência? O Espírito do Senhor é sobre mim. Só assim eu vou demonstrar que o Espírito do Senhor é sobre mim. E quando eu tiver condições de estender a mão todas as vezes que a pessoa cair. Não ser derrotado pela desesperança do oprimido. Que ele mesmo entra para a sua cadeia e se tranca e fica lá e grita, eu não quero sair de lá. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor vai lá, arromba a porta do inferno e tira a pessoa lá de dentro do inferno. Foi para isso que nós somos ungidos. Foi para isso que nós somos separados. Foi para isso que o Senhor criou a sua igreja, formou a sua igreja, edificou a sua igreja, para que a igreja continuasse aquele trabalho que ele, naquele dia, falou, lá naquela sinagoga, que ele trazia a esperança do Evangelho para o oprimido, para o cativo. E o oprimido de espírito. E essa responsabilidade, ela pesa sobre nós. Vamos orar? Senhor,